e agradecer uma vez mais, em nome da Comissão Organizadora, a presença de todos. Passo de imediato então a palavra ao Sr. Dr. Rosano Costa, que vai fazer o papel de moderador neste painel. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a vossa presença, a vossa resistência e participação entusiástica nessa conferência internacional. Portanto, eu sou Rosano Costa, sou praticamente coordenador da Comissão Organizadora, que tive a honra e o privilégio de liderar uma equipa jovem, competente, muito persistente, que teve como objetivo fundamental elevar o patamar de qualidade daquilo que tem sido feito aqui na diáspora. Portanto, a Conferência Internacional Refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo teve como objetivo reunir políticos, intelectuais, académicos e ilustres personalidades das sociedades civis portuguesa e cabo-verdiana, com o propósito fundamental de refletir o dever emancipatório desta nação global arquipelágica e diasporizada, o seu percurso histórico, político e a trajetória de desenvolvimento económico de um arquipélago que, desde os primórdios da independência nacional até a abertura democrática, sempre se confrontou com os desafios da viabilidade, da vulnerabilidade, da sustentabilidade. Um país condicionado por fortes limitações, reduzidas potencialidades e vantagens comparativas a carecerem de instrumentação. É neste quadro político-institucional que a ILC e a tertúlia crioula propuseram, no âmbito da visita oficial de Sua Excelência o Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos Fonseca, organizar uma conferência internacional intitulada Refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo, privilegiando 3 ângulos de abordagem e painéis temáticos fundamentais. Cabo Verde, um olhar económico em contexto de crise; Cabo Verde, constituição, diáspora e qualidade de democracia; Cabo Verde, na encruzilhada entre a África, a Europa e as Américas. No primeiro painel, não obstante os ganhos internacionais obtidos, o cenário de crise económica internacional e a erosão progressiva de valores estratégicos dos espaços insulares interpela a uma maior imaginação criativa por parte das autoridades, dos intelectuais, da sociedade civil e da diáspora na persecução de soluções institucionais politicamente inteligíveis, passíveis de mobilizar as capacidades exógenas e endógenas em prol de um desenvolvimento coerente, sustentável, de um país insular, arquipelágico, dotado de partes de recursos e cuja estrutura económica se assenta naquilo que o discurso de chancelaria apelida de triângulo da vulnerabilidade básica. Uma vulnerabilidade económica associada a uma balança de pagamentos, as finanças públicas e situação alimentar estruturalmente deficitários, uma vulnerabilidade demográfica decorrente da existência de uma forte pressão demográfica sobre os recursos, uma vulnerabilidade geográfica associada a características geoclimáticas, a insularidade, à estrutura arquipelágica com custos elevados. No segundo painel, e partindo analiticamente de uma perspectiva normativa, procurou-se cotejar a trajetória jurídico-constitucional do arquipélago na sua articulação com o contributo da diáspora no desenvolvimento económico e no reforço da qualidade da democracia. Na maioria dos casos, postular pelo discurso de chancelaria e pela retórica pública nem sempre redunda na mesma proporção em ações concretas conducentes a uma maior participação da diáspora no desenvolvimento do arquipélago e dos mecanismos de avaliação e formulação de políticas públicas. Em bom rigor, o contributo efetivo da diáspora no desenvolvimento do arquipélago tem-se circunscrito única e exclusivamente em 2 dimensões fundamentais. O envio de remessas de migrantes contribui para garantir a estabilidade macroeconómica do país e, por outro lado, a participação nas eleições legislativas e presidenciais. Trata-se, contudo, e do nosso ponto de vista, de uma concepção bastante redutora da participação da diáspora no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Também, não é menos verdade que a diáspora tem contribuído com pouco mais do que o envio de remessas e investimentos avulsos, desconjuntados e despojados de qualquer tipo de racionalidade económica. Por fim, no terceiro painel pretendeu ser visitado, numa perspectiva longitudinal, os eixos estratégicos da política externa cabo-verdiana e perscrutar eventuais mudanças, rupturas, permanências e descontinuidades verificadas na ação externa e diplomática cabo-verdiana, na encruzilhada entre a África, a Europa e as Américas. Mas também a refletir, ainda que em termos teoréticos, sobre a potencialidade das múltiplas pertenças políticas e identitárias como esteio para reivindicar novas ancoragens políticas e forjar soluções institucionais politicamente inteligíveis suscetíveis de contornar as vulnerabilidades exclusivas dos contextos insulares. Porque vivemos numa sociedade bastante partilharizada, politicamente bipolarizada, onde rareiam apoios a iniciativas da sociedade civil e, quando os há, elas são objeto de apropriação, instrumentalização e assambarcamento pelos partidos políticos e demais interesses instalados particularistas,
particularistas, nunca é demais destacar o contributo das entidades que patrocinaram o evento, nomeadamente o Banco Comercial Atlântico, a PricewaterhouseCoopers, a Cabo Verde Telecom, o Banco de Cabo Verde, salientar também o apoio institucional da Presidência da República e particularmente do chefe da Casa Civil, Dr. Manuel Faustino, a parceria em termos de cobertura mediática e jornalística do SAP-CV, o apoio, ainda que singelo e simbólico, de instituições como o Instituto Marquês Vale Flor, o Observatório Político, a Embaixada de Cabo Verde, a Tipografia do AVE e a Reitoria da Universidade de Lisboa. Gostaria também, em meu nome pessoal e em nome da Comissão Organizadora, agradecer a todos os ilustres oradores que estiveram cá presentes, responderam prontamente ao convite que lhes foi endereçado, mas também gostaria também de reforçar o convite que nós endereçamos a outros oradores que manifestaram a sua disponibilidade em tomar parte dessa conferência, mas por questões de agenda não puderam estar presentes, mas manifestaram a sua disponibilidade em outras ocasiões, nomeadamente o Dr. Henrique Medina Careiro, o Dr. Mário Soares, a Dra. Cristina Duarte, o Dr. Carlos Burgo e o Dr. Jorge Borges. Por fim, eu gostaria de agradecer à Comissão Organizadora dessa conferência, uma equipa formada essencialmente por jovens. Gostaria de, permitam-me a ousadia de destacar o nome de cada um, por ordem alfabética, como é óbvio. Portanto, Anir Delgado, Catarina Lucas, Sindre Ortega. Eu gostaria que viessem cá para as pessoas conhecerem, as pessoas que querem cá. E à minha direita, Catarina Lucas, Anir Delgado, Sindre Ortega, Débora Graça, Edson Pereira, Helena Lopes da Silva, Helena Carvalho, Gilson Querido, que está na mesa, Jorge Nobre Pinto, José Eduardo Cunha, Marco Leite, Marisa Moura, Rosemary Rosa, Suzilene Rodrigues, Stefania Rodeia e o contributo fundamental que foi dado também pelo nosso amigo Leste Cardoso, que apesar de não fazer parte da comissão organizadora, foi um dos grandes divulgadores do evento. Eu pessoalmente recebi várias mensagens que eu mesmo enviei ao Leste para divulgar a conferência, portanto, mostrar o seu engajamento. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas muito forte. E dizer que eu estou profundamente orgulhoso dessa equipa. Nós vamos fazer muito e mais. Vamos para Cabo Verde, vamos para a Europa, com o financiamento da Cabo Verde Investimento preferencialmente. A juventude cabo-verdiana é capaz, a juventude cabo-verdiana tem capacidade, tem ousadia, tem conhecimento, tem know-how e tem tudo. Portanto, foi isso que nós mobilizamos para essa conferência, uma conferência inédita aqui na diáspora, e o nosso objetivo é exatamente marcar a diferença pela ousadia, pela qualidade, e eu penso que esse patamar de qualidade nós também temos que levar a Cabo Verde para tornar o nosso país cada vez mais o país que é o nosso país. Pronto. Muito obrigado pela vossa atenção, uma salva de palmas. Portanto, as minhas palavras eram palavras bastante breves para fornecer ao Sr. Presidente mais ou menos uma panorâmica daquilo que foi a nossa conferência. Passo a palavra de imediato ao meu colega Gilson Querido, Dr. Gilson Querido, colega e amigo, que irá proferir umas palavras em representação da Tertúlia Crioula e da ilha. Portanto, o Gilson neste momento faz parte da nova coordenação da Tertúlia e o Gilson vai falar um pouco, de certeza. Da Tertúlia. Excelentíssimo Sr. Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos Fonseca, Excelentíssima Sra. Embaixadora de Cabo Verde em Lisboa, Dra. Madalena Neves, Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, António Vasconcelos Tavares, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da ILC, Dr. Susano Costa, Excelentíssimos Senhores Representantes das entidades diplomáticas, aqui destacamos ao Sr. Embaixador da Argentina, Sra. Embaixadora de Timor-Leste e Sr. Embaixador de Luxemburgo, ilustres convidados e caros tertulianos. Desde a sua criação, o ciclo de tertúlias tem sido um espaço de debates, um espaço de confrontação de ideias
e reforço do pensamento crítico entre a juventude cabo-verdiana aqui na capital portuguesa, contribuindo para um reforço da democracia e aumento da participação política dos jovens. Numa sociedade em que cerca de 2/3 da população tem menos de 35 anos de idade, é expectável que haja muitos espaços de afirmação e intervenção dos jovens. Contudo, a nossa realidade desmente essa expectativa. É preciso mais espaços de promoção dos jovens e mais espaços de afirmação dos jovens. Não é aceitável que o futuro esteja a ser decidido hoje e nós, os donos do futuro, não tenhamos uma palavra ativa na definição do caminho que estamos a seguir. Este paradigma só poderá ser contrariado com um maior reforço da sociedade civil. Vivemos tempos de incertezas, tempos de crenças e descrenças. Há uma descrença crescente dos cidadãos nas instituições políticas e, ao mesmo tempo, há uma crença crescente nas organizações da sociedade civil e um aumento da cultura do diálogo e do debate, o que poderá levar a uma reinvenção da política e o reforço da democracia. É neste sentido que a ILC e o ciclo de tertúlias querem se afirmar para poderem dar voz a novos atores e testar soluções inovadoras na resolução de velhos problemas. Senhor Presidente, Senhora Embaixadora e Senhores Ministros, é preciso um comprometimento dos nossos líderes políticos no apoio às organizações da sociedade civil. Só assim conseguiremos dar voz a novos atores. Só assim conseguiremos implementar soluções inovadoras na resolução dos nossos problemas. Esta conferência também é um marco claro do papel que a diáspora cabo-verdiana quer ter na definição dos caminhos que o país deve trilhar. A nossa diáspora não pode continuar a ser vista apenas pelas contrapartidas que pode dar ao país com as remessas dos imigrantes, mas também na definição do futuro do nosso país. Cada cabo-verdiano deve ter a oportunidade de contribuir com ideias para o desenvolvimento do nosso país, independentemente do país onde reside. Permitam-me, mas esta é a minha interpretação de cada cristão, cada sembrão. Termino a minha intervenção com 3 perguntas. O que será amanhã nesta terra? O que será de mim nesta terra? E os meus sonhos, onde estão? A minha resposta é: os meus sonhos estão em Cabo Verde. Com isso termino, mas antes gostaria de agradecer, em meu nome pessoal, em nome da ILC, em nome do ciclo de tertúlia, permitam-me uma palavra especial ao Dr. Manuel Faustino, chefe da Casa Civil, pelo seu empenho pessoal, sem a qual esta conferência não seria possível. Muito obrigado a todos. Obrigado. Sr. Presidente, Dr. Jorge Carlos Fonseca, meus caros colegas, amigos, minhas senhoras e meus senhores, renovo os cumprimentos que já tinha feito hoje de manhã a todos, só não tinha ainda cumprimentado diretamente o Estagiário Moreira, o Dr. Pedro Castro, cumprimento agora. 2 breves notas, mesmo muito breves, porque o dia já foi provavelmente muito longo e cansativo, mas não posso deixar de não dizer a primeira nota, que é, sobretudo, agradecer e felicitar os organizadores. Eu tive a felicidade, há cerca de 2 anos, de ter assistido a uma reunião que antecedeu esta. Provavelmente muitas se passaram no meio, mas foi aqui, nesta mesma sala. E já nessa altura eu tinha ficado impressionado com as apresentações que tinham sido feitas e realmente com a força fantástica da juventude em levar por diante estes projetos, estes debates, estas conferências. Hoje não fiz mais que confirmar e ainda melhorar a opinião que tinha tido. Durante a tarde houve a oportunidade de assistir a conferências extraordinárias, conseguiram mobilizar alguns dos melhores conferencistas que temos em Portugal e que certamente também são de Cabo Verde, portanto, um conjunto dos nossos países. O que é certo é que foram apresentações todas interessantíssimas. Eu, como sou médico de profissão, vice-reitor e docente, professor catedrático também, juntando as 2 valências, devo dizer que confessar aqui uma coisa que eu acho
nunca terei dito, talvez ali ao meu amigo Vera Cruz um dia, é que se eu não fosse médico gostava de ter sido advogado, gostava de ter cursado Direito. Mas realmente quem cursou Direito aqui foi o Sr. Presidente, que foi nosso ex-aluno da nossa universidade. E é um aspecto que também para nós nos toca muito, é a forma e o carinho que o Sr. Presidente demonstra pela nossa universidade, e eu sei que vai visitar a Faculdade de Direito, portanto, pela sua Faculdade de Direito, pela sua alma mater. Isso é, para nós, é muito tocante. Nós temos uma associação de antigos alunos, não estou a pedir que seja membro, mas teríamos muito gosto que se viesse a fazer membro da nossa associação de antigos alunos. É uma associação que tem um ano de existência, cujo presidente é o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, o professor Guilherme de Oliveira Martins, e a vice-presidente a Dra. Maria Barroso, que também foram nossos ex-alunos. Por conseguinte, eu não quero alongar mais, quero só felicitar pelo extraordinário trabalho feito e dar-lhe os parabéns por aquilo que eu ouvi aqui, de uma forma geral e no próprio debate, em que as pessoas puderam no contraditório dizer o que entendiam e o que pensavam, que nem tudo seriam rosas, como às vezes eram apresentadas, mas que no fundo mostravam uma situação de Cabo Verde, uma evolução extraordinária nestes últimos anos, e isso é, acho que, muito gratificante. Sr. Presidente, muito obrigado. Em nome do Sr. Reitor, que me pediu que focasse bem a honra que é para a Universidade de Lisboa recebê-lo e tê-lo aqui connosco. Muito obrigado. Bem-aja. Excelentíssima Sra. Ministra das Comunidades de Cabo Verde, Excelentíssima Sra. Embaixadora de Cabo Verde em Portugal, Excelentíssimos Srs. Organizadores da Conferência, Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, ilustres professores, ilustres investigadores, senhores jornalistas, senhores representantes das associações e organizações da sociedade civil, prezados amigos, minhas senhoras e meus senhores, o grande prazer e honra que senti ao ser convidado para presidir esta sessão de encerramento da Conferência Refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo só é comparável ao orgulho que me invade pelo facto de saber que a minha visita a Portugal foi um pretexto para reunir políticos, investigadores, mulheres e homens de cultura, académicos, em torno de questões que inquietam os cabo-verdianos e muitos dos que, não o sendo, comungam os mesmos anseios, as mesmas inquietações e expectativas em relação a esse nosso pequeno país. Falar da relação de Cabo Verde com o mundo encerra, de alguma forma, uma redundância, na medida em que, na essência, Cabo Verde é essa relação. O nosso país, mais do que um espaço físico, é um conjunto de relações que, ao longo da história, as pessoas, a partir de um determinado território, foram construindo num outro espaço do tamanho do mundo e que, ao longo dos tempos, se tem ampliado e diversificado. Essa teia de relações, acompanhando as grandes vicissitudes por que passa o planeta e abarcando nos últimos tempos, de forma muito intensa, áreas como a cultura, a economia e o ambiente, tem repercussões diretas no sujeito dessas relações que se dá pelo nome de Cabo Verde. É por essa razão fundamental ter-se um bom conhecimento das suas virtualidades para que, na medida do possível, os seus aspectos positivos e negativos possam ser antecipados e adotadas as medidas mais adequadas. Prezados amigos, Cabo Verde tem sido apontado como um país que, apesar dos seus limitadíssimos recursos naturais, tem conseguido ganhos que o colocam numa situação considerada aceitável. Contudo, tais conquistas ainda não lhe permitiram vencer uma grande dependência do exterior, o que acaba condicionando, em larga medida, a sua capacidade de promover
um desenvolvimento autossustentável. O desempenho relativamente positivo da economia cabo-verdiana, longe de resolver os problemas básicos dos cabo-verdianos, tem evidenciado limites um tanto ou quanto severos. Se é facto que há muitos anos, o espectro da fome, que outrora teve consequências devastadoras no nosso meio, é cada vez mais uma longínqua recordação imortalizada na arte e alguns traços indeléveis da nossa personalidade, temos a consciência de que a economia ainda não nos proporciona um nível de bem-estar a que aspiramos e que as suas debilidades, com destaque para a dependência em relação a terceiros, constituem ainda uma das suas características principais. Na realidade, como sabemos, quando comparados com outras economias insulares, os indicadores de Cabo Verde apresentam um desempenho ainda baixo. As repercussões desta realidade são negativas em diversas áreas, com realce ao desemprego, nomeadamente entre os jovens. Os grandes desafios num mundo globalizado e caracterizado por gritantes assimetrias regionais de desenvolvimento têm a ver com a dificuldade do país, de dimensões populacional e territorial limitadas e com reduzidos recursos naturais, em encontrar um espaço que lhe permita optimizar as suas potencialidades e inserir-se dinamicamente no processo, de modo a garantir aos seus cidadãos condições de vida adequadas, mormente num contexto de crise e de incertezas. Para além dessa realidade, há que ter em conta que Cabo Verde se insere numa região que tem sido caracterizada por apreciável instabilidade nas vertentes política e social, que a tornam vulnerável às investidas do crime organizado, especialmente no que diz respeito aos diferentes tráficos. Essa instabilidade alimenta e potencia essas práticas criminosas que, por sua vez, minam os alicerces dos Estados. Apesar do nosso país apresentar uma muito apreciável estabilidade política e social, que é hoje um bem com valor de mercado e que deve ser aprofundada, defendida e valorizada, ele não deixa de sofrer as consequências diretas e indiretas das dificuldades da região, materializadas nos contingentes de imigrantes espontâneos, provenientes, por exemplo, da Guiné-Bissau e de outros países da região, que utilizam o nosso país, seja como ponto de passagem para a Europa, seja como destino final de imigrantes ou refugiados. Situado numa região cada vez mais importante para o abastecimento de petróleo aos países do Norte, Cabo Verde é também um corredor por onde circulam contingentes humanos com alguma expressão. Hoje, o país conta com uma relativamente expressiva comunidade imigrada, oriunda dos países da CDAO, que enriquece a nossa sociedade e, simultaneamente, coloca algumas questões que se prendem com as nossas fragilidades e levantam questões nas nossas relações com os outros países do continente. Senhora Ministra, Senhora Embaixadora, Sr. Secretário Executivo da CPLP, Srs. Professores, caros amigos, uma economia como a cabo-verdiana não consegue, em hipótese alguma, ficar imune a conjunturas como a que vivemos hoje. Por isso, não pode ficar assistindo impávido e sereno ao desenvolvimento de um tal quadro. É fundamental que se identifiquem mecanismos que permitam acompanhar o fenómeno, entender, na medida do possível, os seus meandros e, sendo possível, antecipar as suas consequências de modo a minimizá-las. E porque o fenómeno terá certamente alguns aspectos positivos, será mistério identificá-los e, eventualmente, aproveitar as oportunidades de que seja portador. Parece ser este um dos propósitos maiores do exercício de reflexão no que às questões económicas diz respeito. Naturalmente que os objetivos preconizados ultrapassam os meros aspectos conjunturais
e apontam para questões de fundo, estruturantes e permanentes. E não duvido que este esforço conjunto e crítico de investigadores e responsáveis políticos, de pensadores, que apontará caminhos que poderão ser trilhados para que, num mundo em constante ebulição, as energias sejam de facto canalizadas na direção certa, evitando desperdícios e eternos e desmotivadores recomeços ou adiamentos. Temos consciência de que apenas quando pudermos crescer de forma continuada e robusta, poderemos dar o tão desejado salto qualitativo em Cabo Verde. Não duvido que contribuições nessa linha, saída deste fórum, poderão ajudar-nos a atingir um tal desiderato. Estamos condenados a ousar, a buscar novos caminhos, renovar e diversificar as parcerias, como, aliás, o nosso povo sempre fez ao longo da sua história. Minhas senhoras e meus senhores, a opção democrata de Cabo Verde tem, como em quase tudo o que acontece no nosso país, a marca da diáspora, pela contribuição que ela deu na clarificação dessa opção, quando ela era ainda apenas uma possibilidade remota, acreditando e fazendo acreditar que um regime de democracia, mais do que uma mera possibilidade, era uma necessidade urgente dos tempos atuais. A contribuição continua fundamental. Para além da participação direta em processos eleitorais, legislativos e presidenciais, é possível aproveitar, com as inevitáveis adaptações, a experiência política de outras latitudes. Acreditamos que a participação nas disputas eleitorais pode atingir níveis mais elevados. Entendemos que, em razão dos grandes problemas a que os trabalhadores têm de fazer face no dia a dia e de algumas dificuldades relativas à administração do processo eleitoral, essa participação esteja aquém do desejado. Por isso, um esforço adicional deve ser desenvolvido no sentido de uma maior aproximação de diáspora ao Cabo Verde democrático, através de uma participação cidadã cada vez mais efetiva. As associações cívicas e as organizações partidárias podem e devem assumir um papel importante na mobilização dos cabo-verdianos. Tal preocupação não obriga, antes reforça, a perspectiva de uma participação cívica e política nos eventos de natureza idêntica que têm lugar no país de acolhimento, nos termos em que a legislação do país o possibilitar. Essa participação é decisiva no importantíssimo processo de integração. Falando de integração, importará ressaltar quão importante é o conhecimento, por maior número possível de cabo-verdianos, dos instrumentos que são postos à disposição dos imigrantes em geral e dos cabo-verdianos em particular, com vista a uma maior integração na sociedade portuguesa. Nesta matéria, continua a ser fundamental a persecução dos esforços das autoridades cabo-verdianas no sentido do aprimoramento dos instrumentos de integração da nossa comunidade, particularmente numa conjuntura de crise. A participação dos cabo-verdianos nas disputas eleitorais cabo-verdianas é crucial, uma vez que permite que os residentes no exterior elejam os seus porta-vozes no Parlamento, com a missão de defender os seus interesses específicos e de influenciar a adoção de medidas legislativas e de políticas consentâneas com os interesses gerais do país, como um todo, e da diáspora em particular. No que se refere às eleições presidenciais, entendo que a participação assume um caráter muito particular e muito simbólico, pois apesar de, no nosso sistema, o Presidente da República não dispor de poderes de governação, exercer uma magistratura de influência política e moral, ele representa toda a nação cabo-verdiana, nas suas diversas componentes, e é o garante da unidade nacional e da efetiva vigência da Constituição da República. E eleger um Presidente, no nosso sistema, que é o mais alto magistrado da nação, e de uma nação diaspórica, exige uma participação privilegiada da diáspora. Mas a participação no processo de consolidação democrática não se esgota no exercício do direito de voto. A construção,
o aprofundamento e o alargamento da democracia cabo-verdiana tem importantes desafios pela frente. E a participação da diáspora no debate em torno de questões decisivas é não só salutar, como imprescindível. Estamos atualmente confrontados com o desafio do enraizamento da cultura democrática, ao mesmo tempo que somos obrigados a procurar equilíbrios, nem sempre fáceis. Por exemplo, entre questões como a liberdade e a segurança. Mas, caros amigos, não há liberdade sem segurança, nem se pode falar de segurança se não tivermos liberdade. Na verdade, é um falso dilema. Uma coisa não exclui a outra. O que se quer, o que se almeja, é liberdade com segurança, ou segurança e liberdade, como se preferir. Fenómenos que assumem elevada perigosidade e uma dimensão transnacional, como o terrorismo e o crime organizado, presentes na nossa região, reclamam do Estado democrático medidas eficazes com vista à sua prevenção e combate. Prevenção e combate que exigem, seguramente, alguma severidade, mas que não podem, em caso algum, pôr em risco os princípios básicos que informam o regime de democracia. O Estado democrático precisa de se defender contra práticas que podem corroer os seus alicerces, mas mantém a obrigação de preservar o seu núcleo essencial e irredutível, que no fundo representa a sua superioridade relativamente às motivações que sustentam o terrorismo e a criminalidade dita organizada. O principal desafio das instituições democráticas é, pois, garantir a necessária segurança, mas sem pôr em risco o essencial da liberdade. A vivência em países de democracia mais consolidada do que a nossa é uma mais-valia que poderá beneficiar de forma significativa a nossa jovem democracia nesta e noutras questões. Minhas senhoras e meus senhores, temos sempre dito que o verdadeiro fermento daquilo que hoje chamamos de cabo-verdianidade é a nossa cultura, que cada vez mais se afirma numa pluralidade que designaria de global, possivelmente mais pujante e evidente do domínio da música. É a cultura que define e consubstancia a nossa originalidade, enquanto realidade que de modo singular traduz a forma como temos vindo a relacionar-nos com o mundo. Nesta área, as nossas especificidades são patentes, numa inevitável e saudável tensão entre o original, como que é absoluto, e as influências dos diversos mundos onde nos inserimos. Somos um produto sempre renovado, de encontros e permutas de culturas e valores, dos povos, que nas 7 partidas do mundo se vai refazendo. Contudo, deve ficar atento a um outro tipo de tensão, a qual pode ter consequências indesejáveis. Refiro-me à que advém do encontro entre a cultura do país de acolhimento e a dos descendentes de cabo-verdianos, especialmente dos que vivem nas periferias das grandes cidades. Essa tensão, que por vezes interfere na problemática identitária, pode também condicionar o processo de integração, especialmente nas esferas educativa e laboral, com repercussões na inclusão social. Se é facto que esta questão não é apenas da responsabilidade das comunidades de origem cabo-verdiana, inscrevendo-se antes uma perspectiva mais ampla da multiculturalidade da sociedade do acolhimento e do combate à exclusão social, e por isso interessar particularmente as autoridades e sociedades portuguesas, tanto por seu impacto na comunidade, deve merecer-nos um cuidado também muito especial. Esta talvez seja uma área em que académicos cabo-verdianos e portugueses, autoridades portuguesas e cabo-verdianas, ativistas sociais dos dois países podem desenvolver atividades importantes. Dever-se-ia encarar a possibilidade de generalização de experiências de educação intercultural dirigidas a crianças, que têm tido lugar com assinalável sucesso, ao mesmo tempo que se considera a possibilidade de se desenvolverem projetos com metodologia própria e dirigidos a outras faixas etárias. Não ignoramos que em períodos de crise, durante os quais as tensões sociais tendem a exacerbar-se, os recursos são mais escassos. De qualquer modo, essa preocupação deve estar sempre presente, pois envolve questões de uma suma importância
aos níveis psicológico, cultural e social. Caros amigos, agradeço, por fim, de forma muito penhorada, a oportunidade que me foi dada de presidir ao encerramento de debate tão importante a respeito do nosso dever. Aproveito a ocasião para, muito sinceramente, dar os parabéns aos organizadores deste evento, que, numa perspectiva plural e abrangente, focalizaram de uma forma muito séria importantes problemas de Cabo Verde através de prestigiados estudiosos e investigadores. A todos quantos, durante este dia, tiveram Cabo Verde na mente e no coração, os meus agradecimentos e incentivos, no sentido de prosseguirem na senda da investigação, do estudo e do comprometimento com a nossa terra e com as nossas gentes. Declaro encerrada a conferência Refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo. Muito obrigado.